E é interessante perceber... Ai, não. Acredito, velho. Aqui assim. E é interessante perceber que essa cena termina com todos os corpos integrados. E talvez esse gesto seja um gesto de aproximação e da presença e de pensar uma nação integrada dentro de suas especificidades e diferenças. E aí, quando se segue, quando se transpõe, quando após essa cena, há uma outra questão muito importante aqui também para a nossa análise, que é nesse mesmo trabalho de certos privilégios, um diálogo entre Clara e Roberval também na areia do mar. O mar está vazio de pessoas, mas cheio de tubarões, como é constitutivo do Recife. E aí, uma placa avisa, informa ao espectador que há tubarões ali, que é perigoso, que há perigo ali. E Clara vai mergulhar apesar disso. Os tubarões são esse dado, são, mais uma vez, um dado social que é internalizado para a economia da narrativa e o que coloca de um modo direto essa relação social, né? A relação do cinema com a sociedade, com o Recife, que é algo muito caro, né? O externo se tornando interno à obra. Que esses tubarões, enfim, é fruto do desequilíbrio ambiental causado pela ampliação do porto de Suape, mas isso não é colocado, isso é um dado externo. E aí Clara pede para Roberval segurar suas presilhas de cabelo. Roberval entra em contato com um dos colegas de trabalho por walkie-talkie e pede para que o barco se aproxime da área onde Clara está, para assim vigiá-la. Então, o que se vê nessa cena? Uma personalização do uso do serviço público por conta das relações de amizade. Essa cena do mar, então, ela reforça os lugares de privilégio comentados pela cena anterior. Então, enquanto pessoas negras lidam com uma barreira invisível no espaço da cidade, pessoas brancas utilizam de seus privilégios para se sentirem seguras e protegidas nessa mesma cidade. Os tubarões, então, eles podem caracterizar, digamos assim, se a gente pegar nessa análise, poderiam caracterizar os empresários predadores do mercado imobiliário. Essa ideia, uma ideia meio terror anos 80 também, né? A cidade metropolitana brasileira, então, não é amistosa para ninguém, inclusive para pessoas brancas dentro dessa chave de pensar os tubarões como esse perigo iminente. Contudo, o que acontece é que os privilégios das pessoas brancas tornam um lugar melhor na cidade para elas, né? Então, tem outra cena, enquanto Clara está tomando água de coco no quiosque em Boa Viagem, nos passeios matinais diários, que ela continua conversando com o Roberval, e aí ela conversa sobre o medo. E aí Roberval fala: quantas vezes eu e os colegas a gente salva quem não teve medo, ou quem esqueceu de ter medo. E aí com referência à questão do tubarão. E na mise-en-scène, Clara e Roberval, eles estão posicionados nas laterais do quadro fílmico e servem como moldura para o calçadão, que está em segundo plano, o calçadão da praia. E o que destaca essa região central do quadro. Então, para quê? O bombeiro, o Roberval, ele continua a fala e pede para Clara observar o jovem que está chegando de bicicleta em segundo plano. E aí Clara pergunta a cor da roupa e Roberval responde: olha, tá vindo aí camisa cinza, calção preto. É traficante, ele fala.
E aí ele fala, todo branquinho. E aí ele aí fala que ele vende erva para os filhinhos de papai. E é interessante que a ausência da palavra traficante no agendamento midiático que envolve notícias relacionadas a corpos brancos e drogas é um dado da realidade adensado também na produção cinematográfica brasileira. Ou seja, as produções do diretor pernambucano, de Kleber, parece fazer um contraponto a essas imagens estereotipadas, porque aqui o traficante não é negro, o traficante é branco de olhos azuis. E é interessante porque esse traficante é o mesmo personagem do Som ao Redor, quer dizer, o mesmo ator do Som ao Redor, Dinho, que também está nessa chave de privilégio branco, né? E aí Roberval, ele questiona a Clara sobre quem esqueceu de ter medo, né? O medo é um sentimento constituinte da realidade dos corpos negros, que ao atravessarem, ao se movimentarem pelo espaço urbano, são confrontados e questionados sobre suas intenções, sobre sua índole, sobre sua honestidade, a depender do local. Um negro chegando num banco privê, por exemplo. E esse fato, ele vai estar... o fato do traficante ser branco, ele vai estar adicionando essa reflexão, né? A questão do quanto determinadas características visuais dos corpos negros são associadas a medo e alerta de perigo. Porque é comumente um dos primeiros pontos a serem colocados quando se fala de racismo. Quanto mais negra é a cor da pele, maior a desconfiança e medo públicos. Então, nessa cena há essas construções de camadas sobre pensar uma formação, inclusive, do povo brasileiro, que está na gênese, né? Que os processos históricos, desde o pós-abolição, eles encaminharam para uma sempre atualização de repertórios de demarcação social, de organização social, partindo desse demarcador da raça. Porque é uma formação discursiva que vai estar dialogando com retóricas racistas, fundantes da noção de povo brasileiro a partir desse dado da miscigenação. No livro Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil, de Kabengele Munanga, ele afirma assim, que o processo de formação da identidade nacional recorreu aos métodos eugenistas, visando o embranquecimento da sociedade. O que se pensava... E aí vamos fazer esse pequeno linha histórica, é que com a vinda de imigrantes europeus brancos para o Brasil, se reverteria o quadro, o quantitativo da população negra no país, e dessa forma seria um modo de apagar da história brasileira o fato de que a escravidão foi apenas um pesadelo e uma ideia ultrapassada, que teve seu fim no Brasil. Essa política do embranquecimento, né, ou do branqueamento da população, que foi conduzida ativamente pelo Estado e estabeleceu uma nova modalidade do racismo, uma nova modalidade do racismo brasileiro. Porque no processo de formação, de transformação de sociedade rural em sociedade industrial na República, a gente teve o início de um processo irreversível até hoje que permitia uma mudança de esferas sociais pela população branca, né? E essa ideia, esse movimento, a ideia de que havia a raça branca como superior, foi algo legitimado pela ciência, inclusive, né? A gente tem aí toda
a historiografia científica permite ver que em 1929, por exemplo, no Rio de Janeiro, se aconteceu o primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia. O Francis Galton foi o criador do termo. E é muito louco pensar, porque o raciocínio dele partia de uma reinterpretação da tese da seleção natural de Charles Darwin, que era o seu primo. E aí no Brasil o que acontece é que o médico Renato Kell, que divulgou esse movimento de eugenia, que era um movimento que não só ficava em relação às pessoas negras, mas a qualquer pessoa que tivesse essa deficiência, alguma deficiência que convergisse para uma impureza de raça, aconteceu. Então, assim, se a gente pegar na própria literatura, a gente pegar, enfim, esses aparatos históricos, a gente vê o quanto o significante negro, ele foi no Brasil colocado, ele foi negado, colocado enquanto negação. Uma negação que apareceu pelo apagamento da memória, pelo apagamento de uma presença que era majoritária, que é majoritária. Aí eu lembro no livro do Espetáculo das Raças, quando a Dalinia Schwartz, ela fala sobre pesquisas e teorias de raça que vigoravam no país entre 1870 e 1930. E um dos pontos destacados é o fato da miscigenação ser observada como algo que variava entre o degradante e o valoroso. Então, de todo modo, existia o elogio à mestiçagem, ele se dava substancialmente numa perspectiva de enriquecer e evidenciar o traço branco, o que explica a receptividade para as teorias eugenistas, que chegaram ao Brasil por meio de livros e artigos produzidos em solo norte-americano e europeu.